Estamos de volta com o nosso É10 de hoje e com pessoas assim de uma musicalidade incrível, né? Além do Bee Gees Brasil, eu falei Bee Gees cover, Bee Gees Brasil. Claro que é um cover dos Bee Gees, né? Claro que vocês já notaram, né? Mas o nome é Bee Gees Brasil. Isso além de uma cantora também muito querida e super famosa, Sula Miranda, né, que agora é a rainha, não só a rainha dos caminhoneiros, mas a rainha da estrada, né, Sula? Não é isso? É isso aí. Não é isso? É da estrada. Então... Eu falo, quantos anos de carreira? Eu falo, não, eu tenho 30, estou fazendo 31 anos de estrada. Eu não falo de carreira, estrada. Não, mas é verdade, pô. Verdade, né? Porque a nossa vida do cantor, né, aí todo mundo fala, mas por que você quis cantar pro caminhoneiro? Porque eu falei, gente, eu sempre encontrei uma identificação muito grande, porque assim, muitos dias fora de casa, longe da família, ter que lidar com a saudade, ter que lidar com essa coisa de enfrentar o que tiver pela frente, estrada boa, estrada ruim, aonde chegar tem que se acomodar, então assim, é uma coisa meio caminhoneiro. É verdade. Né? O artista tem uma identificação muito grande. Então, acho que é por isso que eu canto como se eu vivesse aquela história mesmo. Eu me coloco no lugar. Sem dúvida, né? sem dúvida. Fica mais fácil. E agora, uma coisa, um traço que a gente sempre discutiu muito é que a Sula é uma pessoa extremamente mística. Né? Não sei se você continua, né? Não. Mas você lia carta pra mim, né? Não, peraí que eu vou ler. O que vai acontecer nos próximos 15 minutos? Peraí, jogava as cartas lá. Tá doido. Não era pra falar isso. Não, pode falar. Agora já Olha, foi, revelações. Gente, o povo, eu tô falando que toda vez que eu venho aqui... Você tem uma novidade. Não, eu falo que eu era onzen.com.br, porque eu era tudo, eu acreditava em tudo, então desde assim, pedra que tinha energia, gnomo, aí misturava com santo, eu misturava isso é com outra tudo, coisa. eu misturava com tudo. Não, acreditar. E aí queria ler carta, eu queria fazer tudo. Agora, fui pra Machu Picchu querendo ver OVNI. Passou. O gozado. Você sabe que uma vez... Olha lá, Lá vem eu não vou falar de você. Eu não vou falar de você, é que você citou uma coisa muito engraçada, só rapidamente. Uma vez, eu estava conversando com uma jornalista amiga minha, eu não vou citar o nome aqui, mas eu estava conversando com ela e ela estava falando sobre a viagem da lua de mel dela, que foi a viagem dos sonhos. Eu falei, onde você foi? Ela falou, Machu Picchu. Eu falei, que legal, e como é que foi? Ela falou, sabe, para você chegar em Machu Picchu, tem um ônibus, depois tem uma trilha turística e tem a trilha dos Incas, que é cheia de mato, né, de buraco e tal, e você tem que dormir em barraquinha, aquele frio desgraçado, 5 abaixo de zero e tal, na Cordilheira dos Andes, mas e tal. Eu falei, por qual você foi? Você foi de ônibus? Não, eu fui pela trilha dos Incas, né? Eu falei, com o teu marido, com o meu marido, na lua de mel. Levei 4 dias e 4 noites dormindo em barraca, subindo naquela piramba. Aí, mas olha, ela contando, quando eu cheguei lá, eu olhei e comecei a chorar. Eu falei, pô, mas depois disso, se você tivesse visto um hidrante, você chorava também. Até eu chorava. Mas não é verdade? Pô, né? Você também chorou lá? Chorei. Mas passou. Você viu? Você viu o hidrante também? Não, eu queria ver tudo, é o que eu falei. Eu queria ver OVNI, eu não vi nada dessas coisas. Mas aí é que tá. É que para ver o OVNI, além de subir, você tem que estar equipada. Entendeu? Então, eu não tava, não era o meu Não. Tem uma porção de amigo meu que nem precisou subir para ver o OVNI. Olha, mas dá uma falta de ar, gente do céu. O quê? Peraí, o equipamento... Eu tive muita falta de ar. Os Andes. Tá. Subindo ali em Machu Picchu, pelo amor de Deus, eu cheguei lá assim, não dava pra respirar, mas eu tinha umas balinhas.
De Umas coca. balinhas. De coca. É, na Brincadeiras folha, à parte. tinha Tinha, a tal da folha que porque você eles davam não no conseguia. hotel. É. Aí eu fui lá Essa subir no daí é tal a do monte, desculpa. o na Picture pra fazer aquela pose assim, fazendo quatro. Não, Falei, não "Pra que dá, isso?" né? Peraí, Subi todo aquele monte só pra isso. você sobe aquele morro, chega lá, Ainda quer equilibrar, né? chega lá a 5.000 metros de altitude, e você quer se equilibrar. Meu, eu me agarro no chão e ninguém me tira. Você tá louca? Se o vento Você vê bate, que leva. aquela vontade é uma coisa que dá e passa, né, É Décio? claro. Segura, né? Segura. Aí dá, a gente às vezes faz a coisa, às vezes não vai e passa. Mas escuta, Sula, entre as tuas transições, assim, de carreira, quais as mais significativas, assim? Fora essas que você já contou, o início, depois aquele negócio de trabalhar no programa do Silvio Santos, depois como cantora solo e tal. Eu, na verdade, estava comentando com a Suzy antes da gente começar o programa, Décio. Você sabe que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Claro! Né? E é empresária ainda. E hoje eu não consigo. Tem que escolher uma coisa. Eu não quero escolher, porque eu gosto Faz de fazer muito tudo bem. ao mesmo Faz tempo. muito bem, eu também. Então, assim, eu sou Eu decoradora, não quero largar, eu trabalho com isso, adoro uma obra, adoro ter que fazer as Um coisas. tijolo, Eu gosto uma poeira, adoro fazer isso. Ah, beleza. E agora, deixa eu fazer meu comercial, né? Que agora eu tô numa fase empreendedora mesmo, que eu tô trabalhando na construção dos pontos de apoio para os caminhoneiros. É o PACAM. Bacana. São 35 unidades no país inteiro, são estacionamentos para os caminhoneiros, que não é só estacionamento, tem toda a infraestrutura para que Sim. se cumpra a lei, para que eles consigam descansar, Descansar. um pátio cercado, iluminado, porque hoje, infelizmente, no Brasil ainda não tem uma coisa feita com a vocação para o caminhoneiro. Existem excelentes postos, excelentes lugares, mas não é feito só para o caminhoneiro. Então, em breve, estaremos inaugurando a primeira unidade e aí vai vir uma sequência de 35. Mas quando você fala assim, só pro caminhoneiro, você não tá sacaneando um pouco o caminhoneiro? Quer dizer, não pode entrar ninguém que não seja o caminhoneiro. Melhor não! Olha lá. Melhor com não vê certeza. não. Eu acho que a coisa tá É pra errada. ter segurança, tem muito desde roubo. o princípio. Vamos voltar. Tem muito roubo de carga na Eu estrada. sei, eu tô Então a gente tem brincando. que ter um pátio bem iluminado, Eu tô pra não entrar mais ninguém que não pode entrar. Eu sei o que você quer falar. Coloca a Sula na telinha. De novo? Vamos ver. Uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite. Só assim não deixo rastros pra poder voltar. Não faz assim comigo, olha o estado em que você me deixa. Me sinto frágil, tão desprotegida. Agora você pode ver o resultado final do passo a passo que nós mostramos para você. E com muita simplicidade, optando por cores claras e ao mesmo tempo arrojando numa cor mais cítrica. E principalmente... Nossa, gente, olha que delícia. Aqui, ó. A massa tem o recheio todo por igual, que a massa já é recheada, e mais o recheiozinho do nosso purê de batata com requeijão, que é maravilhoso. Então, a gente vai falar da síndrome de borderline. Eu não sei o que é isso, você sabe? Ou transtorno de personalidade limítrofe. Uau! Vendo? Nossa, tá? Viu? Poderosa. A Gasula Miranda é cultura. Você viu? Agora, por favor, dona psicóloga. Diga Dona lá. O que é Suzy, essa síndrome? Falo doutora tudo. Suzy, me explica o que é a síndrome de borderline. Chama-se síndrome do limite, ou seja, a pessoa ela vive sempre no limite ou do estresse, do nervosismo. Normalmente ela se corta, ela se machuca, se autoflagela em decorrência justamente de uma dor interna tão grande, que pode ser uma ansiedade, uma depressão, que ela sente que quando ela se machuca, ela diminui aquela dor interna. E é muito mais comum essa síndrome do que a gente imagina. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente vê muito em adolescente. Normalmente eles ficam com os bracinhos sempre cobertos, por isso que eu digo sempre os pais, dê uma olhada, veja, sabe? Eles falam, machuquei, você vai ver que não é um machucado que é esporádico, é uma coisa constante, né? E eles têm essa característica, às vezes são muito explosivos, Claro. então eles podem ter explosões, é como se fosse um
limite mesmo. Eles vivem a ponto de fazer coisas que por um impulso e principalmente para se ferir, né? E eles têm muito medo da perda, ou seja, a perda de um amor, a perda de um animal. Eles sentem muito esse medo do abandono. E tem que ser tratado, e eu sempre digo, quanto mais rápido, melhor. Normalmente tem que entrar com uma medicação, porque a pessoa não é assim porque ela quer. Porque muitas vezes a pessoa fala, tá fazendo fita. Não é, gente. É realmente um problema que a pessoa carrega. Às vezes tem uma disfunção de substâncias neurotransmissoras, as mais comuns, né, a dopamina, a serotonina, e tem que fazer uma compensação e justamente também uma terapia, e os pais têm que ser orientados em como eles devem agir para ajudar esse jovem, ou mesmo um adulto. Quantas vezes a gente vê adultos nessa situação que nem imaginavam que isso era uma síndrome de borderline. Claro. E normalmente eles têm dificuldade de relacionamento, então eles não conseguem se firmar com ninguém. E quando eles têm alguém, eles vão assim, as últimas consequências. É aquele que às vezes joga as coisas no chão, sai gritando, sabe? Ele tem uma reação fora daquilo que seria o compatível para aquela situação. Você sabe que eu fiz essa pergunta a você e eu queria, através de você, prestar uma pequena homenagem aqui, uma singela homenagem a um cara que fez muito por mim. Teve uma época em que eu precisei de terapia, precisei assim muito fortemente de terapia. Imagina, e eu tinha um amigo maravilhoso chamado Paulo Gaudêncio. Um psiquiatra fantástico que lutou comigo durante alguns anos e conseguiu me botar de pé inteiro e com a autoestima bem melhorada do que ela estava. E, infelizmente, essa semana que passou, eu perdi esse amigo. Que pena. Ele não está mais entre nós. Eu queria deixar aqui um beijo a todos os filhos do Paulo, a Cristina, mulher dele, minha querida amiga, e ao Paulo, né, que de alguma forma está sabendo da gente, com aquele sorriso irônico de canto de boca dele. Muito inteligente. E uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Você sabe que eu conheci o Paulo muito antes de eu ser psicóloga. Ele fez toda a parte de acompanhamento da novela O Profeta. Exato, fez. Com a Ivani. E ele dava orientação pra gente, porque eu fazia, na época, era uma menina assim, rebelde, né, filha da Ana Rosa, e ele me orientava, olha, o padrão é esse, faça dessa forma, a menina ia manipular, e ele era fantástico. Uma das formas também que eu tive de apaixonar pela psicologia foi conhecendo justamente naquele momento o Paulo Gaudêncio, e ele fazia toda a parte de assessoria da novela O Profeta, que foi um sucesso fantástico. Fantástico. Então, gente, uma coisa que está me deixando aqui meio nervoso. Sim. É que cada vez que o Bee Gees Brasil pega uma música e está começando a desenvolver, a gente quer ouvir a segunda parte, a nossa produtora manda parar. E eu gostaria que dessa vez alguém amarrasse a nossa produtora e vocês cantassem uma música inteira. Né? Pode ser? Opa, pode. Então, o que vai ser? A música se chama Tragedy. Tragedy? Então vamos lá, gente. Tragedy. When the morning flies and you don't know why it hurts you back. If no one
want to love you, you're going nowhere. Tragedy. When you lost control and you got no soul, it's tragedy. When the morning cries and you don't know why, it's hard to bear. With no one beside you, you're going nowhere. Night and day, there's a burning down inside of me. I'm in love with a yearning that won't let me be. Down I go, I just can't take it all alone. I really should be holding you, loving you, loving you. Tragedy. When the feeling's gone and I can't go on, It's tragedy. when the morning cries and I don't know why, it's hard Too bad. With no one to love you, you're going nowhere. Tragedy. when you lost control and you got no soul, it's Tragedy. when the morning cries and you don't know why, it's hard Too bad. With no one beside you, you're going nowhere. Tragedy. when the feeling's gone and I can't go on, It's tragedy. when the morning cries and you don't know why, it's hard Too bad. With no one to love you, you're going nowhere. Tragedy. when you lost control and you got no soul, It's tragedy. when the morning cries and you don't know why, it's hard Too bad. With no one beside you, you're going nowhere.